Estimados líderes, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Minuto de Saber. Hoje vamos no episódio número 33 e vamos nos desdobrar, ocupar-nos em estudar o tema, conversar ou refletir sobre o tema a Igreja Espiritual de Cristo. Antes de entrar com profundidade e maior propriedade deste tema, vamos recuar para lembrarmos o que nós tratamos na última rúbrica Minuto de Saber. No episódio número 32, que foi o anterior a este, nós falamos sobre o coração de um sábio. E através deste tema, nós procuramos explorar. Primeiro vimos uma definição própria de sabedoria e depois procuramos explorar quais eram os principais pilares da sabedoria ao serviço do homem. Portanto, a sabedoria vai ser um instrumento, neste caso, que vai articular o coração do homem e a vontade de Deus. Portanto, é por intermédio do coração do homem que vai ser o terreno ou a plataforma pela qual o Senhor vai não só depositar o seu propósito, a sua vontade, mas também vai depositar no coração do homem que tem um coração predisposto a servir, vai depositar lá, dando a conhecer a sua palavra, a sua vontade, a sua visão, para que este homem possa ter uma caminhada segura. Para o tópico de hoje, que é a Igreja Espiritual de Cristo, nós vamos explorar 7 principais aspectos que entendemos são primordiais para compreendermos sobre a Igreja Espiritual de Cristo. Então, estes 7 tópicos que nós vamos discorrer ao longo desta nossa conversa são: a primeira, vamos refletir sobre o que são os dons do Espírito Santo. Depois vamos ver, segundo, o que são os frutos do Espírito Santo, porque esses frutos são o resultado da aplicação desses dons. A terceira vai ser sobre a operatividade ou a operação da Igreja Espiritual de Cristo. Então, como é que se desencadeia esta atividade da Igreja Espiritual de Cristo? A quarta vai ser sobre a fé dos gentios enquanto fazendo parte do corpo, como é que eles podem se integrar para que propriamente façam e efetivamente façam parte deste corpo. Como é que os gentios depois passaram então a fazerem parte do corpo de Cristo? A quinta parte, o quinto objetivo, vamos falar sobre o senhorio da Igreja Espiritual de Cristo, que é o próprio Cristo. Depois da sexta parte da conversa, vamos explorar sobre o Espírito Santo, que é aquele que é enviado para poder liderar a operação a nível da Igreja Espiritual de Cristo. E o sétimo e último tópico vai ser sobre os cristãos do átrio. Então, vamos com maior propriedade explorar cada um desses tópicos. A começar com os dons. Quando nós nos referimos a dons, os dons se referem a talentos, mas são talentos natos. São aqueles talentos com que nós não só nascemos com estes, porque estes tratam-se de skills ou habilidades naturais. Mas não estamos a falar de skills ou habilidades naturais para que nós possamos aprender a viver, ou para que nós possamos aprender a viver de uma forma melhorada, ou para poder criar um melhor bem-estar no nosso meio ou para outras pessoas sem um propósito. Não. Quando nós falamos dos dons, estamos a referir-nos aos dons espirituais. Então, os dons espirituais hão de ser aqueles instrumentos ou ferramentas que o Senhor nos concede para que nós possamos, enquanto instrumentos ou servos da sua igreja, que é uma igreja espiritual, nós podemos então compreender a vontade do Senhor e por intermédio desses dons podemos contribuir para a materialização, a realização do seu propósito, que é a edificação mútua, que é a materialização do amor, que é propriamente dito que é materializar o Evangelho, pois o Evangelho é o amor, o Evangelho é a alegria. Então, por via desses dons, nós aprendemos em como é que nós podemos manifestar essa alegria, que ela é ativada de uma para outra pessoa, a partir desta alegria, que é desencadeada através da manifestação do amor. É por isso que, por último, disse que, independente de que dons que nós tenhamos, dos 7 dons, quer seja o dom da palavra do conhecimento, ou da palavra da sabedoria, ou da fé, ou da cura, ou o dom da profecia,
ou o dom de falar línguas estrangeiras, ou o dom de interpretar línguas estrangeiras, ou o 8º dom, que é o dom do entendimento. Se nós tivermos qualquer um desses dons, mas faltar o amor, então esses dons ficam sem validade. O segundo aspecto tem a ver com os frutos do Espírito Santo. Então, o que são os frutos do Espírito Santo? A palavra diz que os frutos do Espírito Santo são a longanimidade, mansidão, benignidade, justiça, amor, sabedoria, e sobre estes não existe lei. O que é que nós queremos dizer com isso? É que os dons estão voltados para edificar, para ativar a fé do trem e para, por intermédio desses dons, que eles desencadeiam-se em movimentos livres, conforme a igreja pretende, conforme o senhorio da igreja, conforme a cabeça da igreja pretende atuar dentro dessa mesma igreja, para que haja uma união entre as pessoas. Então é daí que despoletam os frutos desse mesmo Espírito. Pois os frutos desse mesmo Espírito vão ser o sinal de que efetivamente haja uma união e não uma divisão. Pois quando há ausência dos frutos do Espírito Santo, então começa a vir algum espírito de separação. Vai ser na forma de competição, na forma da perseguição, na forma da desconfiança, e isto cria cisões. Então, os frutos do Espírito Santo são essas disposições do coração, aquilo que nós diremos que é a inteligência emocional que vai nos ajudar a não só operarmos os dons, mas também podermos, com a sabedoria natural e orgânica, contribuir para que a operatividade desses mesmos dons possam se desencadear na frutificação do amor através dos frutos do Espírito Santo, que são a prova viva da operatividade e da emanência dos próprios dons do Espírito Santo. O terceiro aspecto é sobre a operação. É preciso compreender que existe um palco de atuação, existe um teatro das operações, existe lá no seu interior, no seu ser, um mestre, existe lá, por assim dizer, um maestro. Então é esse maestro que assegura com que as operações que ocorrem dentro deste espaço, deste palco, deste teatro das operações, as coisas acontecem de uma forma harmoniosa. O que é harmonia? É de uma forma que não crie choques, que não crie duplicidade, que não crie incongruências. É de uma forma que haja uma perfeita harmonia quando as partes ou as disposições estão unidas pela mesma vibração, pela mesma frequência, pela mesma energia. Essa mesma energia vai ser a mesma fé e o mesmo espírito. Então a operação vai assegurar com que os dons possam ser desencadeados de uma forma livre, mas que eles depois possam se complementar uns aos outros, formando todos em conjunto um único corpo. O quarto aspecto é a fé dos gentios. Por que a fé dos gentios? É que nós sabemos que nós somos um espírito que está revestido que está vestido por um corpo, ou que está imbuído por um corpo. Mas, entretanto, nós sabemos que por andarmos em espírito, nós devemos fazermos ao mundo. E lá no mundo é onde nós encontramos aquelas pessoas que precisam, anseiam, não conhecem, ou ainda que conheçam, ainda não tenham compreendido qual é a importância da fé, da espiritualidade, bem como do batismo pelo Espírito Santo, para terem uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de paz. Mas estamos a falar de uma paz interior, enquanto a paz for o bem mais precioso que o homem pode obter. Então, por via da fé dos gentios, nós devemos compreender que os gentios ou o mundo, eles não podem estar distantes, não podem estar afastados de nós. Nós, enquanto formos operados ou atuados pelos dons, esses dons são para serem operados com vista que nós possamos levar essa nossa salvação, essa boa nova, essa alegria, essa paz, essa justiça para as outras pessoas. De que forma? É que nós, se tivermos uma vida separada, é em separado que nós nos espiritualizamos, ou nós obtemos a unção, ou nós obtemos a visão, onde obtemos a preparação em separado, para que depois nós possamos nos fazer ao mundo, mas sendo que nós não somos do mundo. E lá junto aos gentios possamos contribuir para não assustar, não afastar, não impelir, não criar divisões, porque se nós formos soldados da paz, nós somos estes que devemos ser os primeiros promotores dessa mesma paz, onde nos gentios.
pois os gentios são países pelas quais a igreja espiritual de Cristo, ou o ministério, ou o evangelho da graça, ela veio ser operada. Por quê? Porque ainda mesmo assim, nós que hoje somos salvos, conhecemos a palavra, nós também no passado já tivemos velhas vestes, já fomos um velho homem. Então temos que ter este amor, esta consideração, esta empatia e compaixão acima de tudo, para não sabermos criticar, tampouco criar divisões ou afastamentos, mas sim, deixando cair todo orgulho e diferenças, possamos contribuir para uma maior unificação, uma maior unicidade, uma maior ligação entre as partes. A quinta parte é sobre o senhorio de Cristo. Então Cristo é este que hoje é a cabeça da sua igreja. Por quê? Porque ele veio e trouxe toda a sua própria vida. Ele doou sobre toda a sua própria vida ao serviço deste mesmo evangelho. Então ele entregou-se por inteiro, entregou o seu próprio corpo, a sua vida. E a sua vida, ao ele ter entregue, é essa vida que foi depois massacrada, foi depois admoestada, amolestada lá na cruz de Gólgota. E foi lá na cruz de Gólgota onde Cristo, tendo vencido a morte, tendo vencido todo o sofrimento, depois de ter morrido e ressuscitado, esse mesmo corpo de Cristo tendo sido ressuscitado para que ascendesse até lá, é o corpo que ele deixou por inteiro. Então o corpo de Cristo vai ser hoje, à disposição vão ser as partes que compõem a sua igreja. Então ele, para completar ou dar forma à estrutura desse mesmo corpo, ele aparece como a cabeça desse mesmo corpo, porque um corpo, se é uma cabeça, é um corpo que não tem direção, é um corpo que não tem sentido, é um corpo que não tem, por assim dizer, uma vida que agrada a Deus, não tem uma vida lógica, consentânea, uma vida, por assim dizer, que produz frutos, uma vida que vivifica, uma vida que possa permitir com que a emanência do Senhor, de uma forma contínua, possa dar nova vida. Pois somente o Senhor é que é transcendente, é emanente, e Ele dando a vida, depois Ele também sustenta essa mesma vida. Então Ele sustenta essa mesma vida através do seu corpo, quando Ele vem à cabeça. E o sexto aspecto é sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Paráclito, o Espírito Santo é o mestre de ensino, o Espírito Santo é o principal, é aquele que quando o Senhor veio e fundou a sua igreja, isto é, fundou o ministério da graça, Ele disse que para que esse ministério da graça começasse a operar, porque ele estava somente de passagem, para que viesse apresentar o reino e as condições para que estes que aceitassem a sua promessa da salvação pudessem ser herdeiros, pudessem tomar posse dessa promessa. Então ele disse que convinha que ele fosse, porque assim que ele fosse, então nós haveremos de receber o principal. E esse principal haveria de nos conduzir por toda a verdade, porque quando ele fosse, nós não haveremos de ficar órfãos. Haveremos de receber o principal, que é o Espírito Santo, que era a promessa que ele deixou. E esse Espírito Santo que hoje está como o mestre do ensino, o Paráclito, aquele que nos guia e que nos ensina e que nos orienta para conhecer toda a verdade e poder assim também completar a obra, essa obra que foi iniciada pelo próprio Senhor da igreja, que é Cristo. Por fim, vamos falar sobre os cristãos do átrio. Nós queremos aqui nos referir à estrutura de uma igreja espiritual. Nós temos, de acordo com a parábola da sementeira, temos diversos estágios de evolução de um cristão. Até quando nós olhamos para a estrutura da igreja espiritual, ela tem o lado exterior. O lado exterior é o que nós chamamos de átrio. E tem o lado interior, que é o lado interior, que é o próprio templo, que é a própria casa, que é o próprio local onde os cristãos se congregam, onde os cristãos se encontram. É lá onde os cristãos não só ficam junto à arca, mas ficam principalmente dentro da arca, para que nós não possamos ter uma fé que é exterior, mas seja fundamentalmente uma fé interior. Então, quando é uma fé interior, significa que nós aceitamos a proposta de conversão de Cristo, porque Ele veio para circuncidar o nosso coração. Então, o cristão de átrio é aquele cristão que fica fora, tem uma circuncisão exterior. É aquele que não se permite adentrar na igreja, isto não permite abrir o seu coração para que aquela palavra viva, aquela verdade que é a Escritura Sagrada, possa ficar gravada no seu coração, isto é, o seu coração possa se abrir para que a palavra do Senhor seja esta semente que venha e frutifique no seu coração, passando a gerar frutos que possam multiplicar-se, frutificar, em múltiplos de 10,
de 100 e de 1000. Espero que tenham gostado. Deixem ficar a vossa apreciação a este tema. Façam um gosto, façam um like, partilhem com os vossos contatos. Encontrem esta aula, a par de tantas outras aulas, nos nossos arquivos digitais, designadamente na nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA e nosso aplicativo Elo Web. Um abraço de luz e até breve.